Bem-vinda, bem-vindo. No momento, irei iniciar a leitura de mais uma parte do livro Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, escrito por Elizabeth George. Um coração fortalecido pelo crescimento espiritual. Cresci na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenho certeza de que, como eu, você pode dizer que o livro de Provérbios é um deleite. Eu amo a sabedoria renovadora de Deus e amo a mulher retratada no final desse livro, no capítulo 31. Sempre que leio esses versículos, essa mulher excelente me faz lembrar de um relógio. Do lado de fora, vemos suas mãos se movendo. Testemunhamos toda a sua atividade nesses 22 versículos. Sua ocupação ao cumprir as tarefas que Deus lhe dá como esposa, mãe e dona de casa. Mas há algo do lado de dentro, algo no profundo do seu coração que a faz funcionar, movendo-a para frente, energizando seus esforços e motivando sua atividade. Você e eu precisamos desse mesmo algo interno dado por Deus para dar poder às nossas ações como mulheres segundo o coração de Deus. Conforme seguimos buscando cumprir as tarefas de Deus para nós, como mulheres, quer sejamos casadas ou não, mães ou não, tem de haver um motivador dentro do nosso coração ou não, nos tornaremos mulheres segundo o coração de Deus. Se não há nada dentro de nós, sem o Espírito de Deus em nós, não conseguiremos nos manter em ação. Não encontraremos força para levar adiante a palavra de Deus e a sua vontade com fidelidade. Não seremos capazes de terminar o caminho que começamos. Bem, tenho aprendido que nos mantém renovadas, entusiasmadas, incentivadas em nossa busca de santidade. É o crescimento espiritual. Nosso crescimento espiritual em Jesus Cristo, crescer para ser cada vez mais como Ele é, fortalece o coração, nos satisfaz e nos dá poder para obedecer aos seus mandamentos. Crescimento espiritual começa em Jesus Cristo. Você e eu temos duas opções para vivermos a vida, com Jesus Cristo ou sem Ele. É uma situação clara, definida, como preto e branco ou um ou outro. A Bíblia diz, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. João. Como nos dizem as Escrituras, não há vida sem Jesus Cristo. Esta é a condição assustadora em que eu vivi durante 28 anos. Cresci numa casa maravilhosa, com pais amorosos, que foram fiéis em me levar na igreja e me apresentar a verdade de Deus. Ali e diariamente em casa. Mas havia várias lacunas, vários conceitos fundamentais que estavam faltando na minha compreensão espiritual. Uma delas era a falta do conhecimento preciso a respeito de quem é Jesus Cristo. Eu o amava e acreditava que era o Filho de Deus, mas nunca compreendera que Ele, o Filho de Deus, era o próprio Deus. Apenas lendo eventualmente um livro repleto de claros ensinamentos das Escrituras, foi que eu comecei a entender que Jesus era Deus em carne, que viveu na terra, morreu na cruz para salvar os pecadores como eu e nos dar uma vida eterna. A segunda lacuna era a falta de uma compreensão bíblica acerca do pecado. Ainda que me espanto quando penso em todos os anos que verdadeiramente amei a Deus, amei a Jesus, amei a Bíblia, acreditei no Espírito Santo, nos milagres da Bíblia e até mesmo orei. Eu era uma pessoa boa e pensava que era só isso que importava. Não tinha nenhum esclarecimento sobre o pecado pessoal, Romanos. E como eu não pecava, vem a lógica, não precisava de um Salvador. Já lhe falei um pouco sobre minha vida anterior. Que Jim e eu começamos nosso casamento sem Deus. Que eu me aventurei por um caminho que me conduziu para longe do meu marido e das minhas filhas. Um dia, parada no meio da cozinha, com a pequena Catherine pendurada numa perna e Courtney, a menor, na outra, elevei as mãos para cima e gritei, tem de haver melhor vida do que isso. Ouvindo esse grito de desespero, Deus começou a me mover em direção a um completo conhecimento dele, do seu filho e do meu pecado. Quando ele terminou, percebi afinal que eu precisava de um Salvador. E o que achei em Jesus, meu Salvador.
Um novo começo. Quando você e eu conhecemos a salvação de Jesus Cristo, recebemos um novo começo, um começo restaurado, perdão para o passado, sabedoria para lidar com a vida e poder para fazer o que é certo. O apóstolo Paulo explica isso. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas em Coríntios. Amor e aceitação de Deus. Sempre que estou triste, desanimada, em dúvida, deprimida, derrotada, desalentada, alguém me falou uma vez que todas essas palavras com D são do diabo. Eu paro e me lembro. Não importa o que aconteça, não importa a maneira como a vida te apresente, não importa o que você está sentindo, você é aceita pelo amado. E nada mais importa. Realmente, Deus nos aceita no amado. Efésios. Poder de Deus pelo Espírito Santo. Você consegue imaginar ter o poder de Deus trabalhando na sua vida? Quando Cristo é o seu Salvador, isso aqui acontece. Deus lhe dá poder pelo Espírito Santo para fazer o bem, para efetuar mudanças na sua vida, para valorizar a sua vida, para ajudar outros e para ministrar para Cristo. Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos. Total suficiência de Deus. Não importa qual seja o problema, a barreira, a luta, o sofrimento pelo qual você passa. Deus promete: a minha graça te basta. Coríntios. Quando você está enfrentando uma tentação, o casamento difícil, problemas com os filhos, necessidade em casa, desafio pessoal, um ministério complicado ou qualquer outra situação difícil, Deus promete: a minha graça te basta. Crescimento espiritual, a busca do conhecimento. Além de ser nosso Salvador, Jesus é o nosso modelo para vivermos uma vida que agrada a Deus. Quando observamos sua vida, vemos que ele crescia em sabedoria. Lucas. Um dos provérbios, um constante desafio para mim, reflete a importância de tal crescimento. O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estultícia. Provérbios. Em outras palavras, uma pessoa inteligente busca o conhecimento, mas os tolos lambiscam a esmo, ociosamente, mascando palavras e ideias sem valor, sem sabor, sem nutrição. Como que você e eu estamos alimentando nossa mente? Estamos atentos à advertência bíblica sobre o perigo de colocar lixo para dentro e lixo para fora? Devemos propositadamente buscar o conhecimento, estar vigilantes contra o uso do tempo precioso em coisas que não têm valor. Um caminho que uso para manter minha mente vigilante é seguir o conselho de uma mulher especial. Conselho que deu base para ensinos, livros, materiais didáticos e ministério. Ela me disse: Liz, você tem de ter 5 arquivos espaçosos. Crie 5 arquivos espaçosos. Provavelmente você esteja tão confusa quanto eu fiquei quando ouvia pronunciar essa expressão, arquivos espaçosos. Assim, deixe-me explicar. Mas antes que eu faça, dê o primeiro passo e compre 5 pastas para arquivo. Selecione as categorias. Depois, selecione 5 áreas da sua vida em que você gostaria de se tornar uma especialista e designe um arquivo para cada uma delas. Uma palavra de precaução. Escolha áreas de domínio espiritual. Lembre-se do provérbio: você não vai querer manter buscas que não têm valor. Ao contrário, escolha objetivos de valor eterno. Para ajudá-la a determinar as 5 áreas, responda as perguntas. Por qual característica pessoal você gostaria de se tornar conhecida? A que temas ou assuntos você quer que o seu nome seja associado? Por exemplo, eu tenho uma amiga cujo nome muitas pessoas associam à oração. Sempre que precisamos de alguém na igreja para ensinar oração, para dirigir um dia de oração para as mulheres, ou para abrir uma reunião, como oração de adoração, automaticamente todos pensam nela. Por mais de 20 anos, ela tem estudado o que a Bíblia ensina sobre oração, olhando de perto cada homem e cada mulher da Bíblia que se destacou pela oração, lendo sobre oração e orando. A oração é definitivamente uma de suas especialidades, um dos seus 5 arquivos espaçosos. Outra amiga é conhecida pelo seu conhecimento da Bíblia. Sempre que as mulheres da igreja precisam de alguém para conduzir uma pesquisa na Bíblia ou fazer uma avaliação sobre os profetas, nós chamamos Beth.
Ainda outra amiga fala a grupos da igreja sobre administração de tempo. Essas 3 mulheres se tornaram especialistas. Por anos, copiei a lista de arquivos espaçosos que minhas alunas têm feito. Vou compartilhar alguns dos temas que neles encontrei para estimular os seus pensamentos. Eles vão de práticos, hospitalidade, saúde, criação de filhos, cuidado da casa, métodos de estudo bíblico a teológicos, atributos de fé, atributos de Deus, fé, fruto de espírito. Incluem áreas de ministério, aconselhamento, ensino, serviço e ministério com mulheres, bem como áreas de caráter, vida devocional, heróis da fé, amor, virtudes de bondade. Eles giram em torno de estilo de vida, ser solteira, ser mãe, organização, viuvez, o lar do pastor, e particularmente voltados para assunto do âmbito pessoal, santidade, autocontrole, submissão, satisfação. Você não gostaria de assistir a uma aula ministrada por essas mulheres daqui a 10 anos ou ler os livros que elas podem eventualmente escrever? Afinal de contas, o crescimento espiritual pessoal serve como preparação para o ministério. Serve para abastecê-la primeiro, de forma que você tenha algo a dar no ministério. Enriqueça os arquivos. Agora comece a colocar informações em seus arquivos. Eles vão aumentar conforme você seguir a exortação de ler tudo sobre o seu assunto. Artigo, livro, revista especializada, recorte de notícia, assistir a seminários, ensinar sobre o assunto, passar tempo com as melhores pessoas no assunto, captar ideias, pesquisar e aprimorar a sua especialidade. O mais importante, leia sua Bíblia para ver primeiramente o que Deus diz na sua área de interesse. Afinal de contas, os pensamentos dele são o conhecimento básico que você quer. Eu codifico minha Bíblia. Você sabe que eu uso cor-de-rosa para realçar as passagens de interesse para a mulher. E não se surpreenderá em saber que um dos meus 5 arquivos espaçosos é mulheres. Além de marcar essas passagens de cor-de-rosa, coloco a letra M na margem ao lado delas. Qualquer coisa em minha Bíblia que se relacione a mulheres, esposas, mães, donas de casa ou mulher da Bíblia, tem a letra M do lado. Fiz o mesmo com a letra E para ensino, as letras A, T para administração de tempo e etc. Uma vez que você escolhe suas áreas e define um código para cada uma delas, garanto que ficará tão entusiasmada e motivada que acordará antes do seu despertador tocar, ansiosa para abrir a palavra de Deus, com a caneta na mão, procurando a sabedoria do Senhor acerca das áreas que você quer se aprofundar. E enquanto busca conhecimento sobre seus 5 objetivos espirituais, lembre-se que você está trabalhando nesse crescimento pessoal para poder auxiliar aos outros. Recentemente, eu mesma firmei um compromisso com Deus em relação a assuntos eternos. Foi o culto memorial da mãe do Jim que me fez refletir melhor. Como lhe falei antes, Lois exemplificava essa frase: apenas uma vida e essa logo passará, só o que é feito para Cristo durará. Cada manhã, Lois enchia sua mente com as coisas de Deus, e então passava o resto do dia permitindo que aquilo que abastecia preenchesse outros no ministério. Nós somos salvas para servir, Timóteo, e servir requer que estejamos cheios de coisas eternas, coisas que valham para ser compartilhadas. Crescimento espiritual, a mordomia do corpo. Você pode estar esperando que este assunto não seja apresentado, mas a Bíblia fala que a maneira como lidamos com o nosso corpo afeta o nosso ministério e a qualidade de nossa vida. O apóstolo Paulo coloca isto assim: mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Coríntios. O objetivo da área física é disciplina, autocontrole, o qual é um dom da graça de Deus. Gálatas. O Espírito do Senhor em nós nos dá força para resistir à tentação, para controlar nosso apetite, em vez de permitir que ele nos controle, sacrificando o nosso corpo em obediência. Toda vez que pergunto a uma mulher que está desfrutando uma vida de energia e ministério como ela consegue fazer isso, eu me assusto um pouco quando ela responde com 2 palavras previsíveis: dieta e exercício. Se o objetivo é uma qualidade de vida preenchida em dias de qualidade e serviço para Deus, a atenção para o corpo é fundamental. Crescimento espiritual. Torne-se igual a Jesus. Jesus cresceu não só na sabedoria, na mente e na estatura no corpo, mas ele também cresceu na graça diante de Deus. Lucas.
a ser como Jesus. Como você e eu poderemos crescer nessa direção? Amplie o seu conhecimento. Como temos visto, Jesus é o nosso modelo. Deus deseja que sigamos os passos de Jesus e crescemos no conhecimento de Deus. Colossenses. Como também na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pedro. Como a oração de Paulo pela igreja em Filipos, nossa oração por nós mesmas deveria ser que nosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, Filipenses. E devemos estar fazendo alguma coisa com todo esse conhecimento, ser praticantes da palavra e não somente ouvintes, Tiago. Tenha um plano. Crescer em conhecimento é muito parecido com ter o jantar na mesa. Você tem que ter um plano. Quando vai fazer a jantar, você sabe que tem de fazer certas coisas em determinada hora. Se a sua família vai sentar na mesa às 6 horas da tarde. Igualmente, quando você está ampliando o seu conhecimento de Deus, você tem de fazer alguma coisa, sentar-se num determinado lugar, o seu lugar, com determinados itens, caneta, papel, diário de leitura, guia de estudo, tudo o que você precisar, numa determinada hora, que vai ser a sua hora. Quando você fizer isso, desfrutará de um banquete de Deus e da sua palavra. Faça alguma coisa, então desenvolve um plano. Lembre-se de que alguma coisa é melhor do que nada. O importante é fazer alguma coisa. Mantenha um registro do seu tempo com Deus para que o seu propósito, para o seu próprio encorajamento e controle. Eu me lembro que apanhei meu registro certo dia pensando, foram só alguns dias, Deus, e descobri que tinham sido 2 semanas em que tinha feito alguma coisa nesse sentido. Crescimento espiritual, a dádiva da comunhão. Conforme Jesus se desenvolvia, ele também crescia na graça diante dos homens. Lucas. Experimente essas 3 maneiras de melhorar a sua relação com as pessoas. Cuide de sua mente, isso é inevitável. Suas ações revelarão a sua atitude para com as pessoas. Esta também é a mensagem de outro provérbio, porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios. Pensamentos críticos, negativos, prejudiciais e ciumentos não só vão contra a palavra de Deus em Filipenses, mas também produzem ações críticas, negativas, prejudiciais e ciumentas. Assim, treine-se para pensar em coisas amorosas, positivas e doces quando pensar nas pessoas. Cuide da sua boca. Nossa relação com as pessoas melhora quando seguimos os passos da mulher de Provérbios 31, que fala com sabedoria, e a instrução da bondade está em sua língua em Provérbios. Se os seus pensamentos não fossem sábios ou bondosos, a sua boca estava fechada. Cuide de suas atitudes. A forma número 1 para agradar a Deus e ser aprovada é servindo em tudo. A tarefa recebida de Deus para servir é dar honra e preferência aos outros, Romanos. Considerar os outros mais importantes que você lhe dará a mente e o sentimento de Cristo, Filipenses. Você e eu devemos voltar nossa visão para longe do nosso próprio ego. Devemos dirigi-la aos outros. Para fazer isso, por mais fácil que pareça, temos de treinar a nós mesmas para, por exemplo, deixar de falar de nós mesmas e dos nossos filhos e perguntar sobre a outra pessoa. Pode ser que tenhamos também de aprender algumas boas maneiras, porque o amor tem boas maneiras. Coríntios. Eu aprecio o que a Anne Ortlund diz. Primeiro, ela escreve: há 2 tipos de personalidades neste mundo, e você tem de ser um desses 2 tipos. As pessoas podem dizer qual é assim que você entra por uma sala. Sua atitude diz uma ou outra coisa. Aqui estou eu, ou aí está você. Então, ela ilustra este último tipo de personalidade descrevendo uma mulher havaiana que faz vários colares de flores logo cedo, na manhã de domingo, sem pensar particularmente em alguém, vai à igreja orando. Senhor, quem precisa do meu colar hoje? Um visitante? Um desencorajado? Conduz-me à pessoa certa. Você é uma pessoa do tipo, aí está você, procurando ao redor como pode encorajar alguém com o amor de Deus? Ele pode fazer isto acontecer conforme você deixar que ele cultive em sua vida uma mulher segundo o coração de Deus. Resposta do coração.
Que alegria, como mulheres cristãs, você e eu somos abastecidas com toda a sorte de bênçãos espirituais, Efésios. Somos cheias da bondade de Deus, Gálatas, e o Espírito Santo de Deus, Gálatas. Recebemos também dons para o ministério, Coríntios, Romanos. Agora que temos sido abastecidas pelo que há de melhor, Deus quer que compartilhemos essas bênçãos com os outros, que investamos nossas vidas em outros corações, que repartamos aquilo que dele recebemos. É por isso, querida amiga, que eu e você devemos investir no crescimento espiritual. Com o crescimento espiritual é fundamentado em Jesus Cristo e capacitado pelo Espírito Santo, eu te pergunto, Jesus é seu Salvador? Ele vive no seu coração? Afinal das contas, a sua presença é o que faz de você uma mulher segundo o coração de Deus. Você desfruta da segurança da vida eterna? Deus prometeu a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, João. E que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, João. Como membro da família de Deus, você também recebeu a mente de Cristo, Coríntios. Você tem enchido propositadamente sua mente com o conhecimento da palavra de Deus, conhecimento que pode transmitir aos outros. O seu corpo pertence a Deus para ser adornado, cuidado, disciplinado, para a máxima utilidade e glória do Senhor. E você tem cultivado amor aos outros, pensando, falando e agindo para com eles como Jesus faria? Deus nos chama para amá-lo. Primeiro e principalmente com todo o coração, alma, força e mente. Lucas. E para deixar esse rico amor que desfrutamos nele transbordar ao nosso próximo, na vida dos outros. Lucas. É por isso que um coração fortalecido pelo crescimento espiritual no Senhor é tão importante. Obrigada por acompanhar a leitura de mais uma parte do livro Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, escrito pela Elizabeth George.